dimensões paralelas são uma saída comum na ficção. Depois que exploramos o mundo todo, a noção de uma terra distante ou uma ilha onde tudo é diferente acabou. Então começamos a projetar essa fantasia em outros planetas ou outras dimensões, como o mundo das fadas, ou dos elfos, ou da realidade paralela cheia de neblina de Silent Hill, que imitou o Upside Down de Stranger Things. Além dos universos paralelos, a DC teve a sua Crise nas Infinitas Terras, onde um número bem finito de universos paralelos entrou em conflito para criar uma linha do tempo que os leitores conseguissem acompanhar melhor, até a Crise Infinita. Já a Marvel tem a Terra 616, onde acontece a maior parte das sagas, que é diferente do universo cinemático, do universo zumbi e sei lá quantos universos dos X-Men no cinema. O universo do Magneto Velho, o universo onde o Xavier morreu na mão da Fênix, o universo com eles novos, o universo do Logan. Na vida real, também temos motivos para dividir universos, não por causa de roteiristas de quadrinhos e cinema, mas sim dos físicos. Um dos maiores motivos que os físicos têm é explicar por que nós existimos. Afinal, a física é baseada em uma série de constantes fundamentais, como a velocidade da luz no vácuo, a carga de um elétron ou a constante gravitacional universal. E a relação entre elas sugere que elas têm os valores que precisamos para poder existir. Uma constante gravitacional um pouco mais fraca, por exemplo, poderia ser o suficiente para as estrelas como o Sol ou os planetas não se formarem. Se ela fosse um pouco mais forte, podia ser o suficiente para não haver a explosão de supernovas como a que formou o Sol e o nosso sistema solar. O que gera a pergunta: como essas constantes são tão afinadas para gerar vida? Uma possibilidade é de que não vivemos no único universo, mas sim um universo de infinitos universos, com diferentes constantes e diferentes propriedades físicas. Em alguns, as constantes não permitem que os elementos como o carbono, que nos forma, sejam produzidos em estrelas. Em outros, as constantes não permitem nem que as estrelas se formem. Mas em alguns desses universos, a combinação de constantes permite que a vida aconteça. E claro que nós só poderemos existir e notar uma coincidência dessas em um desses universos onde a vida é possível. Esse é o princípio antrópico. Ou seja, não é que o universo tenha constantes feitas para nós, mas nós é que estamos aqui porque as medidas são essas. Da mesma forma como a vida como conhecemos surgiu na Terra, ao invés de Vênus ou Júpiter, porque a vida só é viável aqui, e não por coincidência ou porque a Terra foi feita para isso. Mas pode ser que universos com outras combinações de constantes também permitam a vida. Um universo com uma passagem do tempo mais rápida poderia explicar, por exemplo, o que acontece dentro do armário de Nárnia, onde as crianças passam anos, enquanto no mundo de onde vieram passam horas. Outro onde as leis da termodinâmica são diferentes poderia viabilizar os super-heróis que nós sempre destruímos aqui no Nerdologia. Podemos estar em um multiverso cheio de novos universos borbulhando, cada um com um conjunto diferente de constantes e interações, como o Minute Physics já explicou. Ou o nosso universo pode ter essas constantes diferentes em partes que a gente não tem como conhecer, já que estamos limitados ao que acontece no universo observável. Como a velocidade da luz no vácuo é limitada, aqui da Terra a gente só pode observar o universo até onde a luz conseguiu nos alcançar nos quase 14 bilhões de anos desde o Big Bang. O universo real pode ser muito maior do que o observável, mas a gente não tem como saber o que se passa além do que a gente pode observar. Pode ser que o resto do universo se comporte como o nosso universo observável, com as mesmas constantes físicas. Ou pode ser que outras partes tenham outras constantes, ou até outros números de dimensões, como a teoria das cordas permite. Outra possibilidade que pode formar universos paralelos é a dos muitos mundos da mecânica quântica, proposta por Hugh Everett em 1957. No episódio sobre determinismo, a gente falou sobre como uma partícula pode existir em dois estados até observarmos quando ela colapsa em um deles. Mas essa é uma das interpretações do que acontece. Outra, não tão aceita quanto o colapso de onda, é a interpretação dos muitos mundos, onde o colapso não acontece de verdade. Segundo Everett, na situação do gato de Schrödinger, quando abrimos a caixa e descobrimos se o gato está morto ou vivo, não acontece o colapso de onda, mas sim uma separação do universo em duas realidades, uma onde o gato morreu e outra onde ele continua vivo. O que descobrimos quando a gente faz a observação é só em qual dessas duas versões de universo estamos. Como Sean Carroll conta em The Big Picture,
Dentro da interpretação dos muitos mundos, cada vez que acontece uma sobreposição quântica, o universo diverge em universos paralelos ou mundos quânticos, que não interagem mais onde cada possibilidade aconteceu. Essa interpretação dos muitos mundos dá margem para a possibilidade de que vivemos em um dos muitos universos, que se dividem a cada possibilidade onde tudo pode ter acontecido. Estamos em um dos ramos do arbusto de possibilidades onde o nosso passado foi como foi, mas que poderia ter sido diferente nas outras realidades, como os universos paralelos que o Rick visita com sua Portal Gun. Rick e Morty são capazes de visitar as diferentes dimensões onde a realidade foi por diferentes caminhos, onde eles ainda estão vivos ou já morreram, provavelmente porque estão explorando a realidade dos muitos mundos, mas mesmo em universos diferentes, os outros Ricks e Mortys que eles encontram ainda compartilham a mesma linha do tempo e têm idades próximas. A interpretação dos muitos mundos é isso, uma interpretação, uma ideia, não chega nem a ser uma hipótese testável. Mas se for verdade, fico feliz por estar aqui na versão do universo onde eu apresento Nerdologia com vocês. E melhor ainda, a gente ainda está numa versão do universo em que temos Rick e Morty para assistir. E com muitos mundos ou não, ainda são as suas escolhas que dizem o universo onde você vai parar. Boa sorte! Nesse episódio eu cito de novo The Big Picture do Sean Carroll, um ótimo passeio por todos os tamanhos do nosso universo e a origem dele, da escala das cordas,